Isso, vamos seguindo. Agora eu chamo a professora Alessandra Luizari, ela que é farmacêutica, terapeuta e trabalha com TDAH. Não é isso, Alessandra? Eu vou deixar você se apresentar e a fala é toda sua. Para quem estiver nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo no chat, que ao final a gente vai ter aí um tempinho para poder responder umas 2 ou 3 perguntas, tá bom? Fique à vontade, professora. Boa noite. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quero primeiramente agradecer o convite, né, que foi feito aí pela Carla, de poder estar aqui falando um pouquinho de um tema que é pouco falado hoje em dia, que é o TDAH, né? E trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então, vou seguir o padrão aqui do professor Sócrates, né, ao me apresentar. Meu nome é Alessandra Luizari, eu sou farmacêutica, terapeuta e especialista em TDAH. E sou branca, cabelos castanhos, ainda não pintados, né? Hoje em dia a gente pode trocar a cor com muita facilidade, mas eu ainda não cheguei lá. E estou aqui no meu home office também, né? Eu já trabalhava, na verdade, home office antes aí da pandemia, e durante a pandemia isso veio se reforçar ainda mais, mostrando para nós, profissionais, né, do desenvolvimento humano, que também é possível a gente fazer um trabalho de casa, um trabalho online, também com qualidade e excelência. E tenho algumas alunas que estão aí hoje também, né? Quem for aluna minha aí, dá um alô, consegui convidá-las em cima da hora. Mas vamos falar hoje sobre um tema. Eu vou aproveitar já e compartilhar a minha tela aqui com vocês, e porque nós vamos falar hoje de um tema muito importante, na minha visão, né, que é o TDAH, porque são hoje cerca de 6% das crianças que apresentam esse transtorno, né? Então, se o professor puder, ou a professora, né, isso, colocar aí na tela para mim. E, poxa, 6% das crianças é um número muito grande. A gente precisa dar atenção devida, né, para esse transtorno, trabalhar esse transtorno com qualidade dentro do consultório e também trazer as orientações importantes aí para os pais, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui e eu vou, na medida do possível, eu vou olhando os comentários de vocês, né? E tentando interagir com vocês, mas o nosso tempo não é tão grande hoje. Eu sei que vocês têm provas aí ainda hoje para fazer. Então, vamos lá. Já me apresentei. E um detalhe importante, né, gente? Eu também sou tia de TDAH. Foi assim que iniciou essa minha missão, né? Foi assim que eu tomei isso como missão para mim. Os meus 2 sobrinhos mais velhos, Petra e Lara, eles têm o TDAH diagnosticados aí desde bem pequenininhos. E hoje eu tenho o prazer, né, de já ter conseguido ajudar aí mais de 600 mães a superarem, né, as dificuldades que esse transtorno traz. Então, como eu não sei, né, todas as pessoas que estão aqui junto com a gente hoje, qual é o nível de conhecimento de vocês sobre o TDAH, eu queria começar falando muito rapidinho sobre o que é esse transtorno, né? O que é? O que esse nome significa, né? Porque se a gente entende quais são, o que é esse transtorno e o que causa ele, o que traz o aparecimento desses sintomas, se a gente vai na causa do problema, a gente consegue resolver o problema como um todo, né? Então, ele tem esse nome bem grandão, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ele apresenta só 2 sintomas, que é justamente a desatenção e a hiperatividade. E é claro que dentro desses 2 sintomas nós temos alguns desdobramentos. Então, como que a gente reconhece, né? Embora a gente não possa logo de cara olhar para uma criança e falar que ela tem o TDAH, mas como que a gente reconhece? Na parte da desatenção, é aquela criança bastante distraída, né? Uma criança que ela não consegue realmente prestar atenção nas coisas que precisa, então você está conversando com ela, ela se distrai muito facilmente, e na sala de aula, ou até mesmo no consultório, né? Às vezes é difícil você conduzir a criança porque ela não consegue focar a atenção. E essa distração, ela acaba trazendo outras coisas, como uma dificuldade também de interesse, né? A criança ela não se sente interessada, não se sente motivada, tem a questão da resistência ao esforço mental, tudo aquilo que faz ela pensar demais, ela não quer, né?
E por outro lado, temos a hiperatividade, que é aquela criança extremamente agitada, que corre de um lado para o outro, não consegue ficar sentada, ela é impulsiva, então essa impulsividade também atrapalha, né, na questão de ela ser distraída, mas são somente 2 sintomas, tá? São esses 2 sintomas que nós vamos utilizar, inclusive, para o diagnóstico, e tudo que vem além desses 2 sintomas, nós chamamos de sintomas secundários, e normalmente é por conta desses sintomas secundários que as crianças chegam até o psicólogo. É uma birra, é uma desobediência, é uma dificuldade no aprendizado, uma dificuldade de fazer amigos na escola, né? Por quê? Ela não sabe lidar com os sintomas primários, ela traz, então, prejuízos, né, para a vida social dela, que são os sintomas secundários. E por que esses sintomas aparecem, né? Porque ela tem uma produção ou um uso prejudicado de alguns neurotransmissores, né? Então, eu até coloquei um desenho aí para vocês, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Quando a gente coloca, né, faz uma imagem de um cérebro que tem o TDAH e um cérebro que não tem o TDAH, a gente nota uma diferença em como esse cérebro realmente funciona. Então, um indivíduo que tem o TDAH, que é a sigla em inglês é um pouquinho diferente, né, ADHD, a gente percebe que ele tem uma atividade mais lenta, né, uma atividade mais baixa, o que significa que ele realmente funciona de forma mais lenta, né? E são principalmente esses neurotransmissores aqui, ó, que nós temos em baixa quantidade, ou a gente até tem numa quantidade adequada, mas a criança não consegue utilizar. E eu falo criança, mas adultos também têm o TDAH, né? O nosso foco aqui hoje é crianças e adolescentes, mas se a gente não trata isso na infância, a gente certamente vai levar isso também para a vida adulta, tá? Mas principalmente a dopamina, a noradrenalina e os estudos mais recentes apontam também a colina e o GABA. E para vocês que já estão aí mais avançados, né, na faculdade, nos estudos, a gente sabe que o GABA é um dos neurotransmissores muito importantes quando a gente fala de memória, né? Então, olha lá, pode trazer questionamentos aqui sim, viu, gente? Tudo que a gente puder tirar de dúvidas aqui hoje com relação a esse tema, vocês aproveitem aí, tá bom? E quais são os prejuízos maiores que nós temos? Hoje eu vou tentar me ater mais à questão da desatenção do que da hiperatividade, tá? Por quê? Está sendo proposto aqui a gente falar mais dessa questão da memória e da dificuldade de atenção, certo? Dentro, então, dessa questão da desatenção, principalmente é prejudicada a memória de trabalho ou memória operacional, que é aquela memória de curto prazo, né? Aquela memória que a gente gera ali no hipocampo, mas eu também tenho a minha concentração prejudicada e a seletividade da atenção. A gente vai explicar daqui a pouquinho que a maior dificuldade não está em prestar atenção, mas em selecionar aquilo que realmente deve prender a minha atenção. E também com relação à motivação. Quem tem o TDAH, ele, por conta da baixa, principalmente da dopamina, é uma pessoa que ela não se sente motivada facilmente. Então, é uma pessoa que a gente sempre tem que estar trazendo uma motivação externa para ela, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico aí também, quem está perguntando. Essa questão, principalmente quando a gente fala de atender um paciente que tem o TDAH, muitas vezes ele já vai chegar para você, que é terapeuta, psicólogo, com o diagnóstico, né? Ou ele vai chegar com uma suspeita, falar, olha, meu filho tem uma suspeita, né, do TDAH, o médico levantou essa suspeita e eu preciso passar ele, né, com você para a gente investigar isso melhor. Inclusive, um dos exames que o psicólogo pode realizar para ajudar nesse diagnóstico é o exame neuropsicológico, né? É um exame feito por neuropsicólogos e você consegue, então, entender como funciona cada parte do cérebro dessa criança ou desse adulto para ver se tem prejuízos ali. E esse teste pode dar um norte, então, para a gente, né? Mas, então, eu preciso entender, gente, que o cérebro de uma pessoa que tem o TDAH, ele funciona diferente de um cérebro que não tem o TDAH. Então, quando a gente fala de criança, principalmente, eu não tenho como chegar para essa criança e falar, olha, se esforça um pouco mais, se concentra um pouco mais, que você consegue. Isso não acontece, ela não consegue,
né? É como eu pedir, por exemplo, para você fazer uma canja para mim e eu não te dar o frango para fazer a canja. Você não vai conseguir. Você vai conseguir fazer no máximo uma sopa de arroz, né? Por quê? Porque não tem ingredientes ali suficientes. Então, a gente precisa, na verdade, criar mecanismos para que essa criança consiga produzir esses neurotransmissores e para que ela consiga colocar eles, né, em uso. Então, a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais técnica aqui agora, né? E como o meu maior público são as mães, normalmente eu não entro em partes tão técnicas com elas, mas as mães que estão aí também vão poder aprender um pouquinho melhor agora. Coloquei aqui para vocês o desenho, né, de um neurônio. Por quê? Quando eu falo de memória, principalmente, que é uma parte muito prejudicada no TDAH, eu preciso entender como são formadas essas memórias, né? Essa memória, ela é formada na comunicação entre os neurônios. Tá vendo aqui, ó? Na sinapse, né? O que acontece dentro dessa sinapse? Acontece a troca, né, de neurotransmissores entre um neurônio e outro. Então, eu consigo entender que se eu tenho baixa produção desses neurotransmissores, essa comunicação vai ficar prejudicada e, consequentemente, a memória também vai ficar prejudicada, né? Essa comunicação, a memória se dá ali, ela nasce no hipocampo, mas ela vai ser consolidada no córtex do nosso cérebro. Para a gente entender isso melhor, ó, então o hipocampo é uma região bem pequena do nosso cérebro, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, conseguem ver? Acho que dá para ver, né? Ela nasce aqui no hipocampo, e ela, quando se consolida, ela vai, então, para as diversas regiões do córtex. Quando é uma memória positiva, né, relacionada a prazer, a motivação, ela vai ser consolidada no córtex frontal. Quando é uma memória negativa, principalmente, ela vai ser armazenada em outras partes do córtex, um pouco mais inacessíveis para a nossa consciência, né? O córtex frontal, ele é responsável pela parte da nossa consciência. Então, é aqui que a gente vai armazenar as boas memórias. E por que eu tô falando isso para vocês, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor aí como que as memórias, elas nascem, para a gente entender como esse processo realmente acontece na pessoa que tem o TDAH, certo? Mas olha só, entendendo isso, e entendendo que essa parte da memória operacional, ela é prejudicada no TDAH, eu preciso entender também que para ela sofrer esse caminho, né, para que ela seja consolidada, eu preciso garantir alguns critérios dentro dessa memória operacional, né, essa memória aqui de curto prazo. Eu preciso entender que para ela se consolidar e ir para o córtex, depende muito da importância e do significado que eu dou, né, para essa memória. E quando eu falo de importância e significado, eu falo de algumas coisas que a pessoa acredita também sobre ela, né? Então, imagina duas crianças que sofrem o mesmo tipo de bullying na escola, né? E a gente recebe no consultório muitos casos de bullying, né? De crianças que sofrem bullying na escola. Duas crianças sofreram o mesmo tipo de bullying. Alguém apontando o dedo lá na cara dela e dizendo que ela é gordinha, por exemplo, né? Ou que ela é esquisita porque ela usa óculos, enfim. Eu era chamada de 4 olhos na escola, né, gente? Eu não tô de óculos aqui hoje, mas, ó, uso óculos de vez em quando. Hoje, menos do que antes. E o que acontece? Uma criança, ela pode interpretar esse fato de uma maneira e a outra criança de outra maneira. Uma criança pode pegar esse bullying e pensar com ela mesma, falar assim, tá tudo bem, essa pessoa que tá falando isso de mim, ela não sabe o que ela tá falando. Eu não sou isso que ela tá dizendo, né? Coitada dela, que ela pensa isso de mim. Poxa, até queria ser amigo dela, né? E outra criança pode se abater profundamente, pegar aquilo que o outro tá dizendo dela, tomar como verdade para ela, porque ela já tem uma autoestima mais abalada, não tem uma autoconfiança. E tudo isso tá dentro da importância e do significado, né, que eu dou aí para as minhas experiências. Não só isso, mas o sentimento associado. Percebe que nesses dois casos que eu falei aqui para vocês, o sentimento é diferente? De acordo com o que a gente acredita, eu produzo um sentimento diante dos fatos que me acontecem. Então, não é só o fato em si
que vai me ajudar a formular essa memória, mas é o fato e mais a importância e o significado que eu dou para ele, sim ou não? E como que a gente capta, né, essas experiências? A gente chama de sistema VAS, né, o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, na verdade, todos os nossos sentidos aí são envolvidos para a formação da memória, né? E quando eu falo de uma memória positiva, né, o Dr. Augusto Cury chama isso de uma memória que abre uma janela light. E as memórias negativas, elas abrem janelas killer, né, dentro da nossa mente. Mas uma coisa importante aqui também vamos lá, para trabalhar em sala de aula, vamos ver se eu consigo adaptar para a sala de aula também tudo que eu estou falando aqui hoje para vocês. Mas uma parte importante também da consolidação da memória é a qualidade do sono, porque tudo que eu vivenciei no meu dia, todas essas memórias, elas vão ser consolidadas na minha mente durante o meu sono. E olha só que curioso, grande parte das crianças com TDAH também tem problemas com o sono. E quando elas têm esse problema com o sono, a memória é ainda mais prejudicada, a concentração é ainda mais prejudicada, né? E olha aqui, desenhei, né, o neurônio aqui para vocês. Quanto mais rápida for a comunicação entre eles, falei que a gente consegue, então, fazer com que essa memória venha de forma mais rápida, né? Quanto mais rápida a comunicação. E como que essa comunicação se torna mais rápida? Né? Quando eu tenho uma repetição do sinal, então quando eu revisito essa mesma memória, esse mesmo fato por diversas vezes, então é pela repetição e pela intensidade dessas repetições, né? E quando eu consigo engrossar a minha bainha de mielina. Essas repetições, cada vez que uma mesma informação percorre um neurônio, eu vou engrossando essa bainha de mielina, que eu não sei se dá para ver aí, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho mais. Ela envolve, né, o axônio aqui. Então, ela vai fazer toda a diferença para que esse sinal, para que essa comunicação aí aconteça de forma mais rápida, né? Então, pera lá que eu voltei aqui sem querer o meu slide. E como que eu consigo, então? Só através da repetição? Não só através da repetição, mas quando a gente também tem um forte impacto emocional, né? Quando eu tenho um forte impacto emocional, eu consigo aumentar mais rapidamente essa bainha de mielina. E aí, como que a gente pode trabalhar essa questão da memória com as crianças e os adolescentes? Eu vou colocar aqui tanto no consultório como em sala de aula, tá? Olha lá. Recompensas externas. Lembra que eu falei que a dopamina é um dos neurotransmissores responsáveis pela nossa motivação? Quem tem uma baixa produção de dopamina não consegue, muitas vezes, enxergar o que ela vai ganhar com aquilo que ela está fazendo. Ela não consegue entender que ela precisa estudar uma determinada matéria porque ela precisa passar na escola, né, passar de ano, ela precisa evoluir naquilo, ela precisa estudar matemática para aumentar o raciocínio lógico dela. Ela não consegue visualizar o que ela ganha com isso. Então, eu posso trazer uma recompensa externa, um presentinho, um agradinho, né? Algo que ela gosta de fazer logo que ela finalizar aquela atividade que eu estou propondo para ela, seja em casa, né? Os pais, seja dentro do consultório, algum joguinho, alguma coisa que você está ali trabalhando com ela. Fala, olha, quanto mais rápido a gente conseguir terminar aqui, mais rápido você vai ganhar esse presentinho, enfim, combina lá, né? Com a criança e com o adolescente, o que é que ele vai ganhar com aquilo, né? Pode ser algo que vocês vão fazer juntos, ou pode ser algo que ele vai realmente ganhar. E criar memórias afetivas. Se a gente tem, com impacto emocional, a gente consegue armazenar essas memórias com mais facilidade, então eu tenho como criar essas memórias, criar esse impacto emocional positivo, de preferência, né? Criar esse impacto emocional, mesmo que sejam atividades do dia a dia da criança. Como que eu crio memórias afetivas, né? Eu posso, por exemplo, ensinar para a criança uma musiquinha,
Uma musiquinha que ela vai cantar todo dia quando ela estiver indo para a escola. Uma musiquinha que ela vai cantar todo dia antes do almoço ou antes de ir para o banho. Gente, crianças que têm o TDAH, e quem está aqui é mãe de TDAH pode confirmar, ou que trabalha com crianças assim já, criança que tem o TDAH, ela tem uma dificuldade enorme de fazer tarefas corriqueiras do dia a dia, né? E aí a gente tem, então, que ajudar essa criança a fazer isso de forma mais rápida e efetiva possível, e eu consigo fazer isso criando essas memórias, né? Para que ela sinta prazer ao fazer, certo? Ensinar alguns exercícios de relaxamento também, principalmente para ela fazer na hora de dormir. Lembra que eu falei sobre a qualidade do sono, que é prejudicada muitas vezes no TDAH? Se ela conseguir se relaxar, fazer um exercício de respiração bem simples, né? Bem simples mesmo. Você ensina isso ali dentro do consultório para a criança, ensina para os pais, para que ele consiga também ajudar essa criança lá, né? Quando ela estiver na hora do sono dela, e ela vai ter um sono de maior qualidade. Ensina ela a fazer essas repetições. Então tá ali na sala de aula, acabou de ver um conteúdo, pega 5 minutinhos, revisa esse conteúdo antes de fechar o caderno, né? Já vai ser uma primeira revisitação dessa memória, a gente já vai engrossando essa bainha de mielina para ajudar essa criança. E a ressignificação das experiências ruins. Por quê? Existe algum livro aí que fala, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Quem sabe, né? Onde está escrita essa frase. Por quê? Porque justamente as nossas memórias vão ser consolidadas durante o nosso sono. Se eu consigo ajudar essa criança a ressignificar eventos que aconteceram naquele dia, um bullying, uma briga com os pais, ou às vezes ninguém brigou com ela, mas ela levou aquilo para o lado pessoal, enfim, a gente consegue ajudar ela a trazer um novo significado, entender aquela situação, e a gente consegue, então, ajudar ela a, quando ela for dormir, ela vai consolidar um outro tipo de memória. Ela não vai consolidar aquela memória ruim, ela vai consolidar a memória que ela escolheu consolidar. Faz sentido isso, sim ou não? E aí a gente precisa falar, então, também da questão da atenção, que também está muito interligado, né, gente? Enquanto a memória ela está mais associada ao neurotransmissor do GABA, a atenção e a concentração ela está mais associada à dopamina, tá? Mas a criança, nesse caso, não fica condicionada à troca? Não. Gente, tudo na nossa vida a gente faz por recompensa, né? Por que vocês estão estudando psicologia? Você quer uma recompensa lá na frente. Todos nós funcionamos à base de recompensa. Só que como da criança com TDAH ela não tem esse sistema de recompensa interno funcionando corretamente, eu preciso ajudar ela a criar um sistema de recompensa externo. E quando ela crescer, se ela ainda tiver essa produção de dopamina descontrolada, ela vai poder criar as próprias recompensas dela, né? Externas também. Então, poxa, eu vou finalizar isso aqui e eu vou me dar de presente, né? Sei lá, 5 minutos de descanso, por exemplo. Né? A gente pode fazer isso enquanto adulto também. E quando a gente fala, então, da questão da atenção, eu preciso entender que a maior dificuldade está em eu selecionar a informação, né? A criança com TDAH, ela presta atenção em tudo ao mesmo tempo. E tudo tem o mesmo padrão de importância para ela. Então, eu preciso ensinar ela o que é que deve prender a atenção dela. E, gente, vai prender a atenção da criança aquilo que gerar mais prazer para ela. Todos nós somos assim, né? Na verdade. Então, eu preciso entender que quanto mais prazerosa for a atividade para ela, mais ela vai conseguir prender a atenção. Por isso que a gente tem que associar esse prazer em todas as atividades que ela vai fazer, que eu quero que ela faça, né? Na hora da escola, na hora da comida, na hora do banho, que são atividades corriqueiras, mas são atividades tão difíceis, né? Para criança, certo? E que mais? Olha aqui. Como que eu trabalho essa questão da atenção, então, para a criança? Se eu sei que ela vai prestar atenção em tudo que está à volta dela, elimina os distratores e ensina ela a fazer isso também na casa dela, na sala de aula, onde ela precisa dessa atenção, né? Então, se ela está estudando em casa, por exemplo, muitos alunos estão em aula online, ensina ela a tirar tudo que for de brinquedo de perto. Se ela gosta de ler, tira também os livros. Se ela gosta de ficar no celular, tira o celular. Ou desativa as notificações, né? Sugiro que vocês façam isso também enquanto vocês estiverem estudando. Elimina os distratores. Compreenda, faça ela compreender a importância de se realizar aquela atividade. E aí você vai associar, né, com a recompensa externa também, tá?
e crie uma âncora de atenção. Eu não sei quantos de vocês aqui já têm um conhecimento sobre a programação neurolinguística, eu sei que isso já está incorporado no curso de psicologia, né? Mas para quem já se formou há alguns anos atrás, talvez ainda não tenha esse conhecimento, recomendo muito que vocês façam a especialização em PNL, tá? Mas eu posso até, se, né, se o professor Sócrates me permitir, eu posso até dar de bônus aqui para vocês uma aula, ou melhor, uma terapia, onde eu ensino a fazer essa âncora, tá? Inclusive do foco e da concentração. O que é uma âncora, gente? É um movimento ou é uma imagem que eu vou remeter é algo para me lembrar que eu preciso manter a atenção em alguma coisa, né? E a gente pode fazer isso tranquilamente através de um exercício, né? Da PNL, mas eu pegar uma foto ou ensinar a criança a fazer algum movimento que seja empoderador para ela e que ela se lembre que ela precisa se concentrar naquele momento. Pode ser uma marquinha na mão também, enfim. Existe um mecanismo para a gente fazer isso. Posso ceder, né, como bônus aí para vocês, enfim, porque a gente não vai ter muito tempo para falar isso agora, mas é interessante você ensinar essa criança e trabalhar, né, aplicar uma âncora nela para que ela tenha esse suporte na hora que ela precisar. E você vai estimular a observação. Sempre quando eu estou trabalhando a observação, eu estou estimulando o foco e a concentração. Então, eu poderia pegar qualquer, por exemplo, o meu óculos aqui, ó. O meu óculos, e você pode pegar qualquer coisa que você tenha na sua mão e você vai pedir para a criança observar aquele objeto. Olha, que cor que ele tem, que forma que ele tem, isso independente da idade, tá, gente? Que forma que ele tem, quais formas, né, que ele tem, quais cores ele tem, no meu caso aqui o óculos tem azul, tem amarelo, tem, poxa, essa parte aqui é cilíndrica, essa parte é mais ovalada, e você vai pedir para ele observar. Quanto mais tempo ele conseguir observar esse objeto, mais ele está trabalhando o foco e a concentração dele ali. E na forma de algo lúdico, né, ele, de repente, nem vai estar prestando percebendo, né, que você está trabalhando isso com ele. Mas esses exercicinhos são bastante importantes a gente fazer quando a gente precisa que a criança tenha uma atenção maior no momento posterior. Poxa, eu vou fazer um exercício com ela aqui, uma reprogramação, vou fazer a âncora com ela, preciso, né, que ela tenha aqui o foco e a concentração. Faz um exercicinho antes, né? Faz um exercicinho antes. E falei para a gente também associar a recompensa externa, porque essa falta de motivação, a criança ela não consegue só de você falar para ela que ela precisa se motivar, que ela precisa entender, né, o porquê que ela está fazendo aquilo. Ela vai precisar da recompensa externa se ela tiver essa baixa produção de dopamina, com certeza, tá? E comemore cada conquista, né? Quando a gente comemora as pequenas conquistas e faz também o patrocínio positivo, que é você elogiar, continuar incentivando e motivando. Poxa, fez uma determinada parte ali do exercício correta, elogia, dá os parabéns, fala, nossa, que bom, você está indo muito bem. Faz o patrocínio positivo, porque isso libera dopamina no nosso sangue também, né? E comemorar as conquistas também é uma forma da gente liberar a dopamina aí e vai ajudar ela a se concentrar ainda mais. Agora, algo extremamente importante da gente entender é que memória, atenção, concentração e a aprendizagem da criança, elas andam juntos, né? Estão aí realmente de mãos dadas. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns exercicinhos muito simples que vocês podem aplicar tanto dentro do consultório, na sala de aula, quem está aí que é professor, né? Quanto vocês precisam ensinar os pais a levarem também isso para dentro de casa. E por que eu bato na tecla dos pais, né? Quem é aluno meu sabe. Porque não adianta a gente trabalhar toda essa questão da concentração, da memória, da atenção só dentro do consultório, se os pais não souberem dar continuidade disso dentro de casa. Tudo isso que a gente está falando aqui de memória, atenção, falei para vocês que a gente cria memórias afetivas, né? Então, o ambiente emocional que essa criança está inserida é extremamente importante também. Eu preciso trabalhar também o emocional dos pais e eu preciso ensinar eles a dar continuidade em casa para que o seu trabalho ele dê frutos, porque se ficar só ali dentro do seu consultório ou só dentro da sala de aula, isso não vai ter um efeito duradouro, né? Tem um efeito, claro, mas ele vai se perder por quê, gente? Porque quando a gente fala de criança e adolescente, o maior exemplo deles está dentro de casa, é o pai e a mãe,
né? O pai e a mãe. Então, não adianta ele ver uma realidade no consultório e encontrar outra realidade lá dentro da casa dele, sim? Olha lá, eu comemoro tudo, até os acertos, né? Que ela não esquece, até os acentos que ela não esquece nas palavras. Ótimo, isso mesmo. Sempre se preocupando aqui em ser verdadeiro, né, gente? Se a criança está fazendo ali a coisa da maneira errada, você vai incentivá-la, mas sem o elogio. Fala, olha, não conseguiu agora, mas eu sei que você consegue, vamos tentar uma segunda vez, né? Então, olha só, algumas brincadeiras que estimulam o foco e a concentração. Por quê? Porque são brincadeiras que exigem a nossa observação. Jogo da memória, jogo dos 7 erros, jogo de xadrez, quebra-cabeça, Lego, dominó, leitura e qualquer jogo de tabuleiro, exceto telas, né, gente? Por quê? Porque as telas elas vão superestimular a produção de dopamina. E isso, embora possa trazer um resultado de atenção ali na hora, isso não é legal para quem tem o TDAH. Por quê? Eu começo a ensinar o cérebro da criança a só trabalhar sob muito estímulo. E o ideal é que a gente ensine esse cérebro a trabalhar sob pouco estímulo, né? E como que a gente pode trabalhar? Eu coloquei aqui para fracionar os estudos, mas isso serve para quando você estiver lá também no seu consultório ensinando ou trabalhando algum conceito com essa criança. Se for adolescente, a gente vai fracionar os períodos de foco e concentração dela em 20 minutos. Se for uma criança menor, até uns 8 anos de idade, 10 minutos. Se for muito pequenininho, né, 3, 4 aninhos, 5 minutos. É o suficiente para ele manter aquele foco e aquela concentração. Aí você vai fazer um pequeno intervalo e você volta para o período de foco e concentração. Sempre entendendo aí o que está funcionando para a criança, né? Exercitar a sua observação também com relação a ela. Mas por que a gente faz esse fracionamento? E você vai explicar isso para a criança. Falar, olha, nós vamos fazer 20 minutos. Nós vamos se concentrar aqui, ó, 20 minutos para fazer isso aqui que a gente precisa fazer. E aí depois a gente vai ter uma recompensa. O intervalo é a recompensa. No intervalo, eu posso fazer uma dessas brincadeiras que eu listei aqui para vocês, ou eu posso fazer alguma coisa que a criança goste, desde que não seja telas, né? Desde que ela não esteja exposta ali, celular, TV, enfim. E eu falo de telas porque é muito comum a gente achar que, mas por que a criança ela se prende tanto atenção ali na tela e no livro ela não consegue? Claro, né, gente? Porque a tela tem muito estímulo, ela vai liberar mais neurotransmissores. Só que isso acaba prejudicando ela a trabalhar sob pouco estímulo. E sempre mantendo, né, as recompensas externas, então, e aproveitar esses intervalinhos para trabalhar essa recompensa. Como que a gente fala? Como que a gente comunica isso para a criança? Olha, a gente vai se concentrar aqui durante esse período e depois a gente vai fazer uma brincadeira. Qual brincadeira você gostaria de fazer? Né? Essa ou essa? Dá 3 opções, você controla ali as opções e ela escolhe ainda qual vai ser a recompensa dela. Sempre trabalhando, né, a questão das memórias afetivas. Então, quanto mais memórias afetivas você puder construir ali dentro do consultório e fazer ela levar isso para dentro de casa, também vai ser extremamente positivo para ela, né? Lembra das musiquinhas? Pode ser uma dancinha, pode ser uma frase que ela fale antes de começar, né, uma determinada ali situação. E comemore e use o patrocínio positivo sempre, 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 né? E eu não podia deixar de colocar aqui a questão dos pais darem continuidade em casa. Então, sempre quando você receber uma criança, né, que tem aí a questão, mesmo que não seja do TDAH, tá, gente? E quem tá perguntando, sim, existem algumas comorbidades frequentes no TDAH e a gente também consegue confundir muito facilmente TDAH com outros problemas, tá? Autismo, transtorno opositor, até mesmo outros problemas que não são emocionais, que não são comportamentais, mas como uma baixa vitamina D no organismo também. Por isso que os exames são importantes e o diagnóstico correto, ele é muito importante, tá? E eu quero falar para vocês o seguinte, e eu já vou dar uma passada de olho aqui mais nos comentários, então já coloquem as dúvidas aí de vocês, DEPAC também, tá? Pode ser facilmente confundido com o TDAH e pode existir junto também, tá? Mas olha só, para a gente finalizar aqui, o TDAH, gente, ele é um transtorno genético, ele nasce com a criança e não tem como a gente tirar o TDAH da criança, né? Tem TDAH, vai ter o TDAH a vida inteira, tá ali a informação genética. Mas ele é um transtorno neurobiológico e autoimune. O que é isso? O meu organismo, ele
tem um processo autoimune acontecendo ali dentro. Esse processo autoimune gera uma inflamação que prejudica a produção dos neurotransmissores, esses principais que eu falei aqui para vocês. Então, se eu entender isso, e entender que se eu conseguir combater esse processo autoimune, eu consigo também regularizar essa produção de dopamina. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, ele também ajuda na modulação desses neurotransmissores e é um dos pilares. Um dos pilares é o emocional saudável. Tudo que a gente fez aqui foi para construir um padrão, né, de funcionamento aí do emocional dessa criança, para que eu consiga fazer ela, estimular nela, né, o foco, a concentração, a atenção, a memória através das memórias afetivas, né? Eu construir o emocional saudável dessa criança é uma parte do processo. A outra parte está na alimentação. Por que na alimentação? Porque não adianta também eu fazer toda essa estimulação com a criança, mas se ela não tem os nutrientes necessários ali no organismo dela para produzir realmente a quantidade adequada de dopamina, noradrenalina, GABA, etc., não tem como tirar leite de pedra, né? Não tem. Se ela tem uma disponibilidade desses neurotransmissores adequada, eu venho com toda essa estimulação e eu consigo fazer ela usar esses neurotransmissores. Ok. Agora, se ela não tem capacidade de produção desses neurotransmissores, eu não tenho como fazer milagre, né? E a gente tem, sim, uma alimentação adequada ao TDAH, na verdade, uma alimentação para combater esse processo autoimune, tá? E aí, quem tiver interessado em saber mais, que a gente não tem como falar disso hoje, eu vou deixar um link aqui para vocês, para uma aula gratuita minha, onde eu explico como que são esses dois pilares, certo? Mas olha só, eu vou dar uma lida nos comentários aqui agora, a gente tem mais uns 5 minutinhos, eu acho, e eu quero que vocês prestem atenção, só para que não fique só nas minhas palavras, para que vocês entendam que realmente nós temos como eliminar todos os sintomas do TDAH através desses dois pilares. Presta atenção no que essas mães aqui vão falar para você agora em 1 minutinho. Eu sou Mônica, mãe do Lucas, de 8 anos, com TDAH. Eu me chamo Solange, tenho um filho de 9 anos que tem TDAH. A Eneida, que mãe de adolescente, tem o TDAH, e o Todd. A gente foi percebendo, né, uma grande mudança, né, na vida dele e na vida de toda a nossa família, né? Foi quando eu retirei, né, a medicação. A minha casa é outra casa, o meu filho é outro menino. Ele se diverte, ele brinca, quando é contrariado, ele aceita. Hoje ela já me ouve, já me vê como modelo, ela escuta a minha opinião já é importante para ela. Hoje ela própria já se impõe as regras. E hoje a gente já eliminou 86% dos sintomas do TDAH dele em 90 dias. Que eu consegui eliminar 90% dos sintomas do TDAH. Eu eliminei 72,5% do TDAH e do TOD. TDAH não é bicho-papão. TDAH não é bicho-papão! Olha aí, né, gente? Essas são mães, né? Mães que conseguiram aí esse resultado e a gente faz essa brincadeira, né? Que o TDAH realmente não é um bicho-papão. Mas, olha só, eu vou responder aqui, né? O Lucas está falando. No ensino de física, eu tenho feito repetições, né, até esgotar o aluno, e quando observo a perca de atenção, eu costumo trocar o ambiente de estudo e aplico jogos que exigem movimentos do corpo. Isso é excelente, porque o exercício físico, ele também estimula o foco e a concentração, porque ele também estimula a produção desses neurotransmissores, né? Existem outras questões aí também envolvidas, mas, poxa, vou ali até o limite do aluno. Para isso, eu preciso saber qual é esse limite dele, certo? E aí, eu percebi que está desfocando. Poxa, chegou no limite dele. Vou para o meu momento de intervalo, faz 5 minutinhos ali de intervalo, volta para o momento de concentração. Isso dá super certo, né? E o Lucas já está comprovando aí na prática, né, Lucas? Olha lá. Muito bacana esses depoimentos. Existe uma quantidade padrão de exercícios que o aluno com TDAH consegue fazer, ou isso é algo individual? Eu diria que é algo individual. Primeiro porque nós temos níveis, né, de TDAH, então tem níveis aí que a pessoa tem
de concentração ou da falta dessa concentração. Então, eu preciso entender como esse meu aluno funciona. E se eu estou falando, né, de trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, como, de repente, vocês podem fazer uma terapia em grupo com algumas crianças, é muito legal fazer terapia em grupo com TDAH, com as mães, né, eu já tenho bastante experiência, mas com as crianças é muito legal também, porque e eu tenho algumas alunas que têm feito isso, algumas alunas que são psicopedagogas, professoras, psicólogas, e elas têm feito essas sessões em grupo com as crianças e adolescentes. Dentro de um grupo, eles conseguem se identificar melhor, né? Ver que, poxa, não sou só eu que sou assim, tem outras pessoas que são assim, e eles veem também, se sentem acolhidos ali, e eu consigo trabalhar ao mesmo tempo com todos eles. E aí, quando eu estiver trabalhando em grupo, eu preciso entender a média desse grupo, né? Para algumas crianças eu vou estimular um pouco menos, mas eu não posso superestimular aquelas, ultrapassar o limite, né? Daquelas que, para elas não serem prejudicadas. Então, eu preciso encontrar a média do grupo, certo? Muito interessante todas essas informações. Maravilha. Pessoal, eu acho que a gente, não sei até que horas, né, nós podemos ficar aqui. Alguém me avisa aí. Legal, mais 5 minutinhos, né? Agora, 8h10 era o nosso limite. Estamos 8h11, mas foi maravilhoso, professora Alessandra. Aqui os comentários, eu estava anotando as perguntas, caso tivesse que vir para cá novamente e fazer, mas você já respondeu a maior parte delas durante a apresentação, já que muitas estavam também associadas às estratégias, né, que os professores, muitas pessoas pensando nos professores, né, como os professores poderiam lidar com isso, e você trouxe as estratégias, né, falando lá das recompensas, da parte afetiva, de tudo isso. E duas perguntas, assim, conjuntas que ainda restou, era em relação, eu sei que não é talvez o seu foco, nem o foco da oficina de hoje, mas se existe alguma diferença quando esse diagnóstico, alguma diferença para trabalhar quando esse diagnóstico é realizado na vida adulta apenas, né? E para aqueles que buscam diagnóstico como quando adulto, quem procurar? Certo. É muito parecido, na verdade. A gente também precisa trabalhar as recompensas, a gente também precisa trabalhar o patrocínio positivo, né? Eu também preciso trabalhar com aquela âncora do foco da concentração, porém para a realidade do adulto. O que é que esse adulto se sentiria realmente recompensado, né? Então, com as minhas alunas, por exemplo, eu estimulo para que elas também façam as recompensas para elas. Mas as recompensas, por exemplo, como é o próprio adulto que vai estabelecer isso para ele, eu preciso só garantir que essa pessoa seja honesta com ela mesma, que ela só vai se dar essa recompensa se ela realmente fizer aquilo que ela se comprometeu a fazer. Então, poxa, eu tenho um livro aqui para ler. Eu só vou me recompensar depois que eu terminar de ler esse livro, né? Porque se eu caio no risco de me recompensar antes de terminar o livro, eu estou enviando a seguinte informação para o meu cérebro. Eu me recompenso pelas coisas erradas, né? E aí isso vai se refletir em várias outras áreas da nossa vida. A gente sempre vai procurando fazer mais do que nos dá mais recompensas, tanto a criança quanto o adulto, né? Então eu preciso só tomar esse cuidado de orientar bem essa pessoa quando for o adulto. Professora Alessandra, queria agradecer a sua presença e já deixo aqui também o nosso canal aberto, porque no mês de julho nós temos o Atualiza Psicologia, e muitas das questões que você disse que ainda pode trazer, das terapias, enfim, do seu trabalho, a gente vai estar aqui de braços abertos para lhe ouvir e tirar todas as dúvidas. Então, sinta-se já convidada para o nosso mês de julho, né, com o Atualiza Psicologia. Muito obrigada a vocês, todos que participaram, alunos da Alessandra, os nossos alunos também da Uninasal João Pessoa. Foi uma oficina maravilhosa. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que esse último link, né, que está aparecendo aí para vocês, o comunidadetdh.com.br, é onde tem aquela aula que eu falei gratuita, que vocês podem aprender um pouco mais sobre esses dois pilares para a gente eliminar os sintomas do TDAH.
mesmo vocês sendo da área de psicologia ou professores, né, dessa área, é interessante ter o conhecimento também da parte nutricional para que vocês possam encaminhar essa criança também para um médico que seja nutrólogo, para um nutricionista. Tem que ser um nutricionista que entenda também sobre o TDAH, mas é importante vocês terem esse conhecimento para poder orientar os pais nesse sentido também, tá? E quem quiser, né, seguir nas redes sociais, é só procurar pelo meu próprio nome aí, tá bom? Perfeito. Gratidão, professora. Gratidão, professora Jaqueline, também pela estada conosco. A Carla, que representa também Maiara, que é a nossas alunas, né, da monitoria da disciplina de Psicologia e Processos. Então, novamente, a gente agradece a todos, agradece a todos, agradece em especial a Alessandra, né, por ter compartilhado com a gente aí todo esse seu conhecimento. Fica também o convite, novamente, aí, como a professora Jaqueline trouxe, para o Atualiza Psicologia, são oficinas que nós fazemos no mês de julho, e certamente a gente vai ter o prazer em poder recebê-la novamente. Então, professora, gratidão. E gratidão a todos, a todas, a todos que acompanharam aqui essa nossa oficina no nosso canal Psicologia com Vida. E nós convidamos cada um e a cada uma a preservar a sua saúde, a manter o distanciamento social. Isso é importante ainda, porque seguimos ainda vivendo em um tempo de pandemia. E cada vez é importante que estimulemos a nossa criatividade na nossa casa, com os nossos parentes, e aproveitar o nosso tempo com responsabilidade também. Um grande abraço a todos. Deixo aqui um convite, né? A coordenação de psicologia começa na próxima terça-feira, um quadro chamado Fala Coordena. Quinzenalmente, às terças-feiras, no nosso Instagram, Corbe Sócrates Pereira, estaremos discutindo temáticas da psicologia, mas, sobretudo, escutando as suas inquietações. Então, Fala Coordena, vamos começar dia 22, na próxima terça-feira, uma conversa rapidinha de 30 minutos. Vamos estar recebendo nossos egressos, nossos professores, coordenadores do Grupo Ser Educacional de outras unidades do país. E aí vamos desenvolver um pouco mais, pensar, tirar dúvidas, conhecer um pouco mais sobre a psicologia, sobre a psicologia na Uninasal e esse nosso fazer psicologias. Mas antes disso, gostaria de deixar um recado, já que estamos na época do São João. Podemos comemorar na nossa casa? Para construir uma carreira vencedora, você precisa de uma instituição reconhecida no mercado. Assim, você será um psicólogo de sucesso. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre a gente e sobre o curso? Com duração de 5 anos, o curso busca desenvolver profissionais que tornem a psicologia acessível às demandas da sociedade. As aulas ministradas com professores mestres e doutores contribuem para uma melhor preparação profissional dos alunos, que podem se destacar em diversas áreas de atuação. Aqui você aprende sobre psicologia e processos clínicos, psicologia hospitalar, psicomotricidade e técnicas psicanalíticas. Venha estudar com a gente. Acesse o nosso site, saiba mais sobre o curso ou visite o nosso campus quando quiser.